Olá, tudo bem com você? Vamos para a recapitulação de mais uma lição da Escola Sabatina. Neste trimestre estamos estudando a lição dos jovens, muito boa, metanoia é o tema principal. Bem-vindo à renovação da sua mente, sobre saúde emocional, sobre transformação dos pensamentos. Boa demais essa lição aqui, vale a pena você estudar, mesmo que você não pertença à classe, né, unidade ali dos jovens. E a lição de adultos, com um tema também muito bom, o amor e a justiça de Deus. Estamos estudando então este tema aqui ao longo deste primeiro trimestre de 2025. E o tema de número 4 é um Deus apaixonado e compassivo. Muito bonito esse tema aqui também, mas antes de nós entrarmos diretamente no assunto aqui, quero lembrar mais uma vez você de se inscrever no canal, caso não tenha feito isso ainda, acionar o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, curtir, compartilhar, comentar aqui abaixo também. Tudo isso faz com que o YouTube entenda que esses vídeos aqui no canal têm sua relevância, ok? 2025, estou celebrando os 20 anos de trabalho missionário na internet. Em 2005, eu comecei um blog, comecei de maneira despretensiosa, apenas para experimentar uma novidade como jornalista. Sempre foi meu intuito comunicar, e como jornalista cristão, comunicar as boas novas do Evangelho. E também o criacionismo, que é um assunto que me encanta, né? Então, em 2005, eu inaugurei o blog criacionismo.com.br. Na época, o domínio estava livre, eu corri, registrei, graças a Deus eu fiz isso. E desde então tenho trabalhado aí voluntariamente como uma atividade missionária em plataformas como o X, na época era o Twitter, aqui no YouTube também, já há um bom tempo, Facebook, Instagram, também criei outro blog depois, chamado outraleitura.com.br, e tenho novidades para mostrar para você daqui a algum tempo, aguarde, com relação a esses blogs aí, ao visual deles, enfim, novidades para marcar aí os 20 anos do meu ministério virtual, da pregação através de blogs e redes sociais, tá bom? E meu apelo para você é, faça isso, né? Use suas redes sociais, seu Instagram, seu Facebook, se ainda tem, né? Eu sou do tempo lá do Orkut. Use aí o que for lícito para pregar o Evangelho. Use suas redes sociais para deixar uma marca a favor do Evangelho, para mostrar que você é cristão, para mostrar sua família, sua frequência à igreja, seu estudo da Bíblia. Tudo isso motiva as pessoas também e deixa aí o perfume de Cristo, virtualmente falando, tá bom? Mais um recadinho aqui antes de começar a lição, o resumo da lição. Aquela viagem para a qual eu fui convidado como guia histórico, guia espiritual, uma viagem para os Estados Unidos, com o tema Em Busca das Origens, porque vai ser uma viagem que tem a ver com a história da igreja e também com o criacionismo, começando lá no último sábado da Conferência Geral, em julho, e dali para frente, então, visitando lugares interessantes como a Arca de Noé, a réplica da Arca de Noé no Kentucky, depois lá em Michigan, visitando a Universidade de Andrews, a Vila Histórica, o cemitério de Oak Hill, depois também visitaremos ali a Fazenda de Guilherme Miller e outros lugares bem interessantes para a história, né, e também para o criacionismo. Se você tem interesse, aí está o cartaz, também o número para contato, né, a agência que está organizando isso. Como eu disse, eu sou apenas o convidado e faltam apenas 4 vagas. Então, se você tem interesse ou conhece alguém que tenha, corra lá, tá bom? Vamos lá então, um Deus apaixonado e compassivo. E como sempre tenho feito aqui, destaco a ilustração muito bem criada, criativa, do meu amigo Andrei Vieira, ele que é o responsável aqui pelas artes, né, de cada abertura da lição de cada semana. Olha só, um Deus apaixonado e compassivo. A gente vê ali então uma área do desenho coberta por trevas, né, nuvens escuras, representando o mundo de pecado, eu penso assim pelo menos, e ali um coração, ele está usando bastante o símbolo do coração para expressar, né, o amor de Deus e também o ser humano ali. Então tem o coração ali na área de trevas, que rompeu a aliança, você vê que tem uma aliança quebrada. E o coração maior, que representa o Deus, né, está em fogo, mostrando também o amor de Deus, a paixão de Deus por nós, mas você vê que tem um machucado ali, um ferimento no coração. Por quê? Porque quando o ser humano rompe a aliança com Deus, quando a gente se afasta de Deus e colhe, portanto, as consequências disso, Deus ele não fica impassível, Deus não fica
inerte, ele sofre também, ele chora com a nossa tristeza, com o nosso sofrimento, embora, como nós bem sabemos, Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha. Ele não nos obriga a permanecer numa relação de aliança com Ele. Ele não nos obriga a obedecê-lo, a seguir seus caminhos, mas Deus sabe, e nós deveríamos saber também, que fazer isso é a melhor escolha que podemos tomar. Seguir a Deus, seguir seus caminhos, obedecer seus mandamentos, porque assim estamos protegidos e estamos caminhando para o céu, para o paraíso, né? Para a nova terra. Enfim, Deus não força, mas Deus se emociona, Deus se sente tristeza por isso e até ciúme. Ciúme, Deus sente ciúme. Calma, vamos ver também esse detalhe na lição, mas uma coisa que fica muito clara ao termos estudado a lição dessa semana é que nós temos um Deus que que se envolve em nossa realidade. Não é um Deus inerte, um Deus de aço, um Deus de pedra, frio, um Deus como os deuses da Grécia Antiga, para quem era feio, deuses emocionais, se envolvendo com o ser humano e tal. Não, o Deus da Bíblia é um Deus que se envolve, é um Deus que se emociona, inclusive. É tocante pensar nisso, nesse aspecto de Deus, e saber que o nosso Deus, ele nos ama profundamente, né? O verso principal é Isaías 49:15, que diz assim: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta mulher viesse a se esquecer dele, do filho, eu, porém, não me esquecerei de você. A Bíblia usa a figura do pai, a figura da mãe, também de animais, como a galinha, né, que protege seus filhotes. São tentativas, na linguagem humana, de expressar o amor de Deus e o cuidado dele pelas pessoas, pelos seus filhos. E eu entendo que se há um tipo de amor aqui na Terra que é profundo, que se doa tanto, é o da mãe, especialmente a mãe quando está amamentando, né? Uma boa mãe amamentando um filho bebezinho. E aqui o texto bíblico diz, ainda que essa pessoa, né, essa mãe que tem um amor tão profundo pelo filho, ainda que ela se esquecesse do bebê, do filho, eu jamais me esqueceria de você. Então, como eu disse, né, o texto bíblico usa comparações da nossa realidade para tentar se aproximar ao máximo daquilo que Deus sente, daquilo que Deus é, da forma como Deus se relaciona conosco. E esse texto aqui de Isaías 49:15, que é o verso para memorizar da semana, realmente é muito tocante, né? Se Deus experimenta emoções, como a Bíblia descreve invariavelmente, elas não podem ser inerentemente ruins ou contrárias à razão, pois o Deus da Bíblia é perfeitamente bom e possui sabedoria perfeita. Então nós temos que analisar isso com cuidado, porque a Bíblia também diz que Deus se arrepende, por exemplo, né? Num texto ela diz que Deus se arrepende, no outro diz que ele não se arrepende. A Bíblia diz que Deus tem ciúmes, e no outro texto é dito que o amor verdadeiro não arde em ciúmes. Como entender então esses textos? É importante entender isso aí, né? Primeira coisa que temos que manter em mente é que Deus é perfeito, que Deus é amor. Então os sentimentos que são atribuídos a Deus, eles têm que ser colocados nessa moldura de um Deus perfeito, de um Deus que não erra, de um Deus que é a essência, o próprio amor. De fato, há belas verdades a serem extraídas da compreensão de que o amor de Deus por nós é profundamente emocional. Contudo, é importante ressaltar que, ainda que o amor de Deus, emocional ou não, seja perfeito, ele não deve ser considerado idêntico às emoções que nós, seres humanos, experimentamos. Então, repito, o amor de Deus, a ira de Deus, o arrependimento de Deus e também seu ciúme ou zelo não podem ser comparados aos nossos, né? O arrependimento humano, por exemplo, ele acontece quando nós fazemos algo errado e nos arrependemos de ter feito. Deus não comete erros. Deus não faz algo errado para depois se arrepender daquilo. Então o arrependimento de Deus tem que ver mais com mudança de planos, de propósitos, ou até com tristeza, com pesar, e não com arrependimento como no sentido que nós temos para nós, os seres humanos, ok? Domingo maior do que o amor de mãe. Aqui nós vemos vários textos, né, que falam de um Deus que se compadece. Por exemplo, o Salmo 103:13, como pai que se compadece dos seus filhos. Esse é o nosso Deus. Isaías 49:15, né, é o texto que acabamos de ler, no verso para memorizar. A mãe que pode esquecer do filho, mas Deus jamais esqueceria de seus filhos, né? Jeremias 31:20, há vários textos bíblicos que falam
desse amor compassivo de Deus e desse amor imutável. Deus se relaciona conosco como seus filhos amados, cuidando de nós com o mesmo amor que pais têm por seus filhos. No entanto, ainda que uma mãe se esqueça do seu bebê que ainda mama, ou não tenha compaixão do filho que gerou, Deus jamais se esquecerá de seus filhos. A palavra hebraica usada nesses e em outros textos bíblicos é raham, que geralmente é traduzida como compaixão ou misericórdia, e descreve o amor generoso e compassivo de Deus. Não sei se está bem certa essa definição que eu li uma vez, mas eu sempre achei interessante, se for o caso, da palavra misericórdia, que seria algo como colocar o coração na miséria alheia. E é exatamente isso que Deus faz, né? Ele coloca o seu coração na nossa miséria, ele se envolve, ele sente o que nós sentimos, nossas mazelas, nossas tristezas. É importante que nós saibamos disso, porque todos nós enfrentamos lutas neste mundo, momentos de depressão, de ansiedade, de dor emocional, enfim. E é importante saber que nessas horas nós temos um Deus sempre, é claro, né? Temos a Deus sempre. Mas nessas horas, de modo muito especial, temos um Deus que está ali próximo. E um Deus que, na pessoa de Jesus, passou pelas nossas mazelas, pelas nossas dificuldades, sofreu também, sentiu a solidão, a tristeza. É um Deus que entende, é um Deus que se compadece, que coloca o seu coração na miséria dos seres humanos. É um Deus misericordioso. Essa palavra, raham, provavelmente tem origem no termo hebraico para útero, rehem. Assim, a compaixão de Deus pode ser comparada ao profundo amor materno que nasce do íntimo. Na verdade, é infinitamente maior do que qualquer compaixão humana, incluindo a da mãe por seu filho recém-nascido. E diz mais a lição aqui: a expressão "o meu coração se comove" pode ser traduzida literalmente como "minhas entranhas rugem". Olha, interessante essa tradução literal do hebraico, "minhas entranhas rugem", né? Essa descrição vem de uma linguagem enraizada profundamente nas entranhas da emoção divina, retratando a profundidade do amor de Deus por seu povo. Apesar da infidelidade do povo, ele concede sua compaixão além de todas as expectativas. Esse é o nosso Deus. E ele inspirou os autores bíblicos para expressar da forma mais próxima possível aquilo que ele sente no seu interior por nós, e quando nós também quebramos a aliança, o que ele sente. E aqui tem uma pergunta interessante no fim da lição de domingo, que é a seguinte, ó: a compaixão de Deus é semelhante à de um pai ou de uma mãe amorosos. Isso é reconfortante. No entanto, alguns têm dificuldade em assimilar essa ideia, especialmente se não tiveram experiências positivas com seus pais. Como podemos expressar a compaixão de Deus a essas pessoas de outras maneiras? Por isso até que eu entendo que a Bíblia coloca várias formas de tentar ali explicar ou expressar o amor de Deus, como quando Jesus diz assim, que como uma galinha eu quis reunir os pintinhos debaixo das minhas asas, né? Quem já viu aí uma galinha choca, né? Ou então uma galinha que já deu cria, né? Que tem ali seus pintinhos, e ver como esse animalzinho, embora seja praticamente indefeso, como ela fica corajosa e brava quando está ali com seus pintinhos ou com os ovos chocando, para se defender ou defendê-los de uma possível agressão. Ela fica bem brava, bem defensiva, né? Deus também, ele nos defende e não se agrada de modo algum daqueles que vêm atacar o seu povo, né? Mas aqui, nessa pergunta da lição de domingo, eu me lembrei de um livro que eu li alguns anos atrás, o livro Deus em Questão, de Armand Nicole. O autor, que é um profissional de saúde, eu acho que ele é psiquiatra, se eu não me engano, e evangélico, ele compara duas figuras históricas, Freud e C.S. Lewis, Sigmund Freud e C.S. Lewis, dois ateus, né? Por um tempo, pelo menos, C.S. Lewis foi ateu também, e Freud, quando se saiba, sempre foi ateu, né? Nunca deixou de ser. E o autor mostra como na história desses dois personagens a gente consegue rastrear ali o ateísmo deles, né? A aversão a Deus. Lewis, ele depois resolve isso porque ele se converte, Freud não. E é interessante que os dois tiveram problemas com os pais, com o pai, né, a figura masculina, Freud e Lewis.
Então, a gente percebe que, de alguma forma, pelo menos o autor analisa assim, esses dois personagens transferiam para Deus, o Pai Celestial, essas frustrações, essas questões não resolvidas com os pais terrestres. Acontece que, como eu disse, C.S. Lewis se converte e ele se torna um cristão, né? E ele perdoa o pai, e ele supera isso. E ele passa a ver Deus pela ótica da palavra, da Bíblia. Por isso que é importante que nós, ainda que tenhamos tido um pai bondoso e amoroso, nosso pai nunca será, como nós também não somos, perfeito. Tem seus erros, suas falhas, e corremos o risco de inconscientemente talvez transferir para o Pai Celestial essas falhas. Se você teve um pai muito permissivo, você pode pensar que Deus é assim. Se você teve um pai muito rigoroso, muito punitivo, você pode pensar que Deus é assim e de repente construir sua relação com Deus com base nessas ideias equivocadas a respeito de Deus. Por isso que é importante usar a Bíblia, ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus para ajustar nossos pensamentos, nossas ideias a respeito do Pai. Porque mesmo o melhor dos pais aqui na Terra não seria capaz de demonstrar, né, corretamente, devidamente, como é o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Um livro muito interessante, Deus em Questão, se você puder, leia, e você vai entender ali qual é a raiz de muitos casos de ateísmo, né? Muitas pessoas que rejeitam a Deus, no fundo, se for fazer uma análise assim mais psicológica, perceberão que estão rejeitando um pai, um professor, uma autoridade, alguém que lhes fez mal. Me lembro de ter lido uma vez uma entrevista com Richard Dawkins, um dos ateus mais famosos dos últimos tempos, aí, um biólogo inglês, e ele contou nessa entrevista que quando criança ele estudava numa escola, acho que anglicana na Inglaterra, uma escola religiosa, e ali ele sofreu abuso por parte de um religioso. Isso com certeza deixou muitas marcas nas emoções, na mente dessa criança, depois adulto. Quando você lê livros de Dawkins, como Deus um Delírio, você vê ali um ódio que ele expressa contra Deus, e fica meio estranho, porque se Deus não existe, por que ele odeia tanto Deus? Né? Deus não existe, mas eu odeio Deus. Você vê que há alguma coisa ali não resolvida, e é possível que seja o fato de ele rejeitar uma figura religiosa, que naquele momento da infância dele representava também de alguma forma Deus. Isso é muito triste, é muito lamentável, e ele transfere então esse sentimento, essa amargura para o Deus Criador, que não tem culpa disso. Deus é amor, Deus quer nos ajudar a superar também esses traumas que eventualmente estejam manchando nossa psique, nossa mente, nosso coração. Segunda-feira, amor angustiante. O livro de Oséias escancara a incalculável profundeza do amor de Deus por seu povo. Ele ordenou ao profeta Oséias: vai e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Essa história é dramática, né, que alguns, por ser tão dramática, alguns até entendem que talvez nem seja real. Poderia ser apenas uma metáfora, uma história fictícia, mas muitos outros estudiosos entendem que era real, literal, e que foi usada por Deus para ilustrar o amor dele para com o povo de Israel, que havia se prostituído, ou seja, abandonado a aliança, abandonado o seu Deus e ido após deuses estranhos, como Baal, Astarote e outros, né? Moloque. É uma verdadeira prostituição espiritual. Quantas vezes Deus foi atrás desse povo? E pergunto, quantas vezes Deus tem ido atrás de você e de mim também, quando nós nos afastamos de seus caminhos, quando nós o abandonamos como nosso esposo, né? Como a Bíblia compara. Então realmente é uma história dramática, mas que infelizmente expressa bem a forma como Israel muitas vezes se comportou e como muitas vezes se afastou dos planos de Deus. Um Deus que ama, que sempre quis manter esse seu povo bem pertinho dele. O amor de Deus por seu povo é comparado ao afetuoso cuidado de um pai por seu filho. As Escrituras usam imagens poderosas como ensinar uma criança a andar, carregar o filho nos braços, curar e prover sustento, demonstrando o cuidado terno e amoroso de Deus por seu povo. Deus carregou seu povo como um pai carrega o próprio filho. Está lá em Deuteronômio capítulo 1, verso 31. Mais abaixo aqui diz assim, que você já ficou tão aflito que seu estômago ficou embrulhado, se sentiu aí, né, se embrulhou, a gente fala assim, né, estômago embrulhado. Essa é a ilustração usada para descrever a intensidade das emoções de Deus em relação ao seu povo. A imagem
do coração se contorcendo e da compaixão despertada é uma expressão idiomática que reflete emoções profundas, tanto de Deus quanto dos seres humanos. A imagem da compaixão despertada, kamar no hebraico, ocorre, por exemplo, na história das duas mulheres que se apresentaram a Salomão, ambas afirmando que serem mãe do bebê. Lembra da história? Quando o rei ordenou que a criança fosse dividida ao meio, sem intenção real de fazer isso, claro, é um teste, né? Essa imagem descreve a emoção da mãe verdadeira, né? A compaixão, né? As suas entranhas ali se movendo e ela então querendo salvar o filho. Terça-feira, a compaixão de Jesus. Aí não tem como a gente realmente deixar de perceber que Deus é tremendamente amoroso, compassivo, misericordioso, porque na pessoa de Jesus isso ficou muito claro. E a lição traz aqui alguns textos, né, como Mateus 9,36, 14,14, Marcos 1,41 e outros. Momentos em que Jesus viu aquela multidão ali, estava ali para ouvi-lo, e ele se compadece dessa multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. Numa ocasião até multiplicou comida para dar àquelas pessoas, porque estava sentindo compaixão delas, né? Deus é rico em misericórdia, como diz Efésios 2,4. Temos também o texto ali em que o leproso pede cura, e Jesus é dito no texto que profundamente compadecido tocou nele. Profundamente compadecido, ou seja, nosso Deus ele se compadece. Nosso Deus é tocado pelas nossas mazelas, como eu disse, por nossos sentimentos, por nosso sofrimento. E aí também tem o texto da filha do filho da viúva que morreu, né? E ela estava ali chorando, e Jesus se compadeceu dela e disse: não chore, não chore, porque eu tenho um plano, eu vou ressuscitar seu filho. E ele faz isso de fato, né? Então, um Deus que se compadece, na pessoa de Jesus fica muito claro isso aí. Além disso, Jesus também lamentava por seu povo. Imaginamos as lágrimas nos seus olhos enquanto ele olhava para a cidade e dizia: quantas vezes eu quis reunir seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Aqui vemos que o lamento de Cristo está intimamente relacionado ao que é descrito a respeito de Deus em todo o Antigo Testamento. Muitos estudiosos da Bíblia observam que a imagem de uma ave cuidando de seus filhotes era usada apenas em relação às divindades do Antigo Oriente Próximo. Em Mateus 23:37, muitos autores veem uma referência à imagem de Deuteronômio 32:11, onde Deus é comparado a uma ave que paira sobre seus filhotes, protegendo-os e cuidando deles. Que imagem bonita, né, sensível e real para expressar o amor de Deus. Quinta-feira, então, alguns, ao estudar esse tema aqui, ficaram até um pouco perplexos, né? Porque a lição diz que Deus é ciumento. Mas como assim Deus é ciumento? A expressão Deus compassivo vem de El Rahum, Deuteronômio 4:31. El Rahum, em que El significa Deus e Rahum está ligado à palavra que significa compaixão, Ra'am. No entanto, o Senhor é chamado não apenas de Deus compassivo, mas também de Deus zeloso, ou mais literalmente, Deus ciumento, El-Kana. O Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso, ou seja, El-Kana, ou Kana, El-Kana. E aqui é interessante a gente analisar isso, porque não é zelo, talvez, misericórdia, compaixão não expressam devidamente a profundidade do sentimento de Deus quando o texto realmente quer usar a palavra ciumento. Porém, agora eu volto para um ponto que estava lá na introdução da lição: ciúme, ira, arrependimento e até amor. Esses sentimentos de Deus não podem ser comparados ao do ser humano. O amor do ser humano ele é imperfeito, ele é parcial muitas vezes, ele é limitado e até condicional. A ira do ser humano acontece, por exemplo, quando eu dou um tropeção numa pedra e arranco ali a ponta do dedo do dedão do pé. Aí muita gente acaba reagindo com raiva, com ira. É uma reação contra alguma injustiça ou coisa parecida, mas mesclada com o nosso pecado, porque nós somos pecadores. Não tem como a gente sentir ira santa. Só Deus pode sentir uma ira santa. Uma ira contra o pecado, contra a justiça também, mas não é uma reação a algum mal que lhe fizeram. É uma ira mesclada com justiça e santidade. Nunca vamos entender isso. Assim como também o arrependimento de Deus, né? Já falei sobre isso e repito, nós nos arrependemos quando erramos, Deus não erra. O arrependimento dele é diferente.
A palavra usada para expressar esse sentimento, essa reação, essa atitude, é arrependimento, mas temos que entendê-la naquela moldura de um Deus que é perfeito e é amor em essência. Então, arrependimento de Deus é mudança de planos, é tristeza por causa de alguma coisa que foi feita pelo ser humano que ele ama, mas não mudança porque errou. E assim também o ciúme de Deus. Tem que ser analisado segundo nessa ótica de um Deus perfeito e amoroso. Eu vou deixar para você aqui agora um pequeno vídeo que o pastor Eleazar Domini, meu amigo, gravou e que eu creio expressa ainda melhor esse entendimento a respeito da palavra ciúme. Ele vai mostrar aqui na Bíblia interlinear, que mostra ali o texto grego, depois a tradução já em seguida ali, uma tradução literal, o sentido dessa palavra para a gente, tá bom? Obrigado, pastor Eleazar, por gravar esse vídeo. Eu creio que vai ajudar você no entendimento da lição, desse ponto aqui da lição sobre o ciúme de Deus. Eu quero mostrar para você o Antigo Testamento interlinear. Ele aqui traduz as palavras literalmente como elas são. Então as traduções nem sempre são tão perfeitas assim, fazendo sentido para nós, porque elas buscam seguir a tradução do texto, tá? Original. Então aqui você tem, por exemplo, cadê o verso 24? Que porque Adonai, porque o Senhor Elohim, porque, então, que Adonai Elohim, porque o Senhor, aliás, não tem nem Elohim, Elohecha, o Senhor teu Deus, fogo, aí tem um verbo aqui de ligação, né? É fogo, o que consome, ele, Deus, Caná. Tá vendo? Ciumento. Então, porque o Senhor é um Deus que consome, ele é um Deus, um fogo que consome, ele é um Deus ciumento. A palavra, você vê que ele traduz exatamente como deveria. Por quê? Porque essa expressão é muito forte na língua hebraica. E ela quer dizer exatamente isso. Entendeu? Talvez não faça muito sentido para nós, mas a língua inglesa é que é pobre no sentido de não ter uma expressão tão pesada para esta palavra, caná. Mas a língua portuguesa tem. A gente pode traduzir por zelo. Você vê que, deixa eu ver a tradução aqui. Como foi que ficou a tradução aqui? Porque eu sou o Senhor, nosso Deus, um Deus que é fogo destruidor e não tolera outros deuses. É uma tradução na linguagem de hoje. Deixa eu ver aqui a de cá. Um Deus zeloso. Quer dizer, você vê que ele procura melhorar aqui. É um eufemismo. Mas quando você vai no original, ó, ciumento. Porque é o que expressa perfeitamente o significado de Caná. Obrigado, pastor Eleazar. Muito boa essa explicação. Olha só, o ciúme divino é exclusivamente e sempre justo, podendo ser entendido como amor apaixonado de Deus por seu povo. É isso. Creio que multiplicar palavras sobre isso talvez nem valha tanto a pena, mas se você quiser estudar mais sobre esse assunto, tem comentários bíblicos muito bons sobre isso, né? Para você perceber que esse ciúme aqui não tem nada a ver com aquele ciúme doentio de possessão que seres humanos sentem. Ok? Quinta-feira, compassivo e apaixonado, vai ainda na mesma direção, né, desse tema aqui que nós acabamos de ver. 1 Coríntios capítulo 13, 4-8, definição do amor de Deus. O amor é paciente, o amor é longânimo, o amor é compassivo, o amor não arde em ciúmes negativos, né? O amor é a essência de Deus. Buscamos nos relacionar com pessoas que possuam o amor descrito em 1 Coríntios 13, 4-8. Mas com que frequência nos esforçamos para nos tornar esse tipo de pessoa para os outros? É fácil querer receber esse amor, mas temos oferecido também esse amor, e só podemos oferecer esse amor se tivermos comunhão íntima com Deus, porque daí beberemos da fonte e vamos ter condições de compartilhar o amor que vem de Deus e não de nós mesmos. A única resposta adequada é adorar a Deus, o Deus que é amor. Responder ao amor de Deus, devemos reconhecer que não temos o poder de transformar nosso coração, somente Deus pode fazê-lo. Daí a nossa necessidade urgente de comunhão íntima com Deus. Devemos, portanto, pedir a Deus que nos dê um novo coração, repleto de amor puro e purificador para com Ele e para com os outros, que exalta o que é bom e remove toda a sujeira que há dentro de nós. Que esta seja a nossa oração, a minha oração. E o Senhor faça com que cresça o amor de uns para com os outros e para com todos,
a fim de que o nosso coração seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai. 1 Tessalonicenses capítulo 3, 12 e 13. E eu quero encerrar agora lendo um trecho aqui da lição de sexta-feira, que foi extraído do livro O Maior Discurso de Cristo, páginas 11 e 12. Eu quero que você agora beba essas palavras, porque Ellen White expressa de um modo tão profundo e maravilhoso aqui o amor, a justiça de Deus, que é difícil a gente encontrar outras palavras melhores do que essa, com certeza. Presta atenção. Os que têm intuição de sua profunda pobreza espiritual e veem que em si mesmos nada possuem de bom, encontrarão justiça e força olhando para Jesus. Ele nos sugere que troquemos nossa pobreza pelas riquezas de sua graça. Não somos dignos do amor de Deus, mas Cristo, nossa justiça, nossa segurança, é digno e completamente capaz de salvar todos os que recorrem a Ele. Qualquer que tenha sido nossa vida passada, por mais desanimadoras que sejam as circunstâncias presentes, se formos a Jesus exatamente como somos, fracos, incapazes e desesperançados, nosso compassivo Salvador dará todos os passos necessários ao nosso encontro e em torno de nós. Lançará os braços de amor e as vestes de sua justiça. Ele nos apresenta ao Pai trajados nas vestes brancas de seu próprio caráter. Ele roga a Deus em nosso favor, dizendo: eu tomei o lugar do pecador. Não olhe para este filho desgarrado, mas para mim. Quando Satanás intervém em altos brados contra nós, acusando-nos de pecado e reivindicando-nos como sua presa, o sangue de Cristo intercede com maior poder. Que coisa linda isso aqui, irmãos. Deus não olha para nós na nossa desgraça, com a nossa pecaminosidade, com a nossa contaminação moral. Uma vez que tenhamos nos arrependido e clamado pela justiça de Cristo, Ele vem e nos cobre com as suas vestes brancas. Portanto, as vestes ali que aparecem em Apocalipse, linho fino, não é o nosso caráter, é o caráter de Cristo. São as obras que praticamos por estar unidos a Cristo. Nós não temos nada que nos recomende. Nós somos pecadores em essência. Então Jesus nos cobre com a sua justiça e assim somos tidos diante de Deus como justos, como salvos, como pessoas realmente redimidas. E assim Deus olha para nós e vê Jesus em nós. Isso é maravilhoso, isso é a justificação pela fé. Você crê nisso? Você aceita os méritos de Cristo, desse Deus compassivo que quer salvar você? Basta você desejar e clamar a Deus. E aí a sua vida vai ser totalmente diferente. E você vai poder viver com a ajuda dele uma vida de santidade, se preparando para o lar eterno. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa lição tão bonita, tão profunda, que nos faz entender mais uma vez como Tu és e como Tu nos amas. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus que se interessa por nós. Obrigado pela salvação em Jesus. Ajuda-nos, Pai, a viver uma vida de comunhão íntima contigo e transforma-nos de acordo com a Tua imagem. Nós oramos e Te agradecemos tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.